Nesse momento a gente começa um quadro aqui de prestação de serviço público, que é uma das funções da comunicação. A partir desse momento, a gente começa com médicos renomados, de competência realmente de forma contundente, de qualidade, de experiência, para trazer essas informações para vocês. Hoje, o assunto é a oftalmologia, especialmente para a galera que quer saber. Vista cansada, como é que é? Operação de catarata, dá para resolver? Gente que fica muito na frente do computador, todos os assuntos que vocês estão pensando. Por isso que a gente começa esse quadro com um profissional renomadíssimo, cirurgião de oftalmologia, presidente do conselho do Hospital Albert Einstein, Dr. Cláudio Lottenberg, pai do Fábio e do Gustavo. Aqui com perguntas de famosos, anônimos, a galera que tiver pergunta aí. Tem gente com pergunta aí, Carol? Tem sim, Faustão. Então espera um pouquinho, só porque tenho a primeira pergunta aqui, é da gloriosa minha amiga Kátia Fonseca. Olha a pergunta, a Kátia que apresenta aqui o Melhor da Tarde na Band. Olha aquela pergunta pro doutor Cláudio. Olha, sabe uma dúvida que eu tenho? A gente não consegue fazer mais nada sem estar com o celular tão colado, até quando a gente vai dormir, a luz do quarto apagada, celular ali, ainda respondendo, trabalhando ou se divertindo. Ou ficar muito perto da tela do computador, da televisão. Isso pode trazer algum problema para a visão da gente, doutor? Não, na verdade não causa problema. O que pode acontecer é que cansa um pouco a visão, traz um pouco de esforço a mais do necessário. Então tem que fazer o exame oftalmológico e ter certeza que não precisa de óculos. Mas problema não causa nenhum. Mesmo a garotada que fica a madrugada inteira a 200 por hora vendo videogame. Os pais não vão gostar, mas não teria problema para os olhos. Ah, bom, então tá bom. Na tua área... Olha aí, outra é a do João Baldacerini, ator que sempre vem aqui. Fala, João. Oi, Fausto, Ei, tudo figura, bom? maravilha. É um prazer estar aqui no seu programa. Opa, obrigado. E podendo participar desse quadro. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor. Doutor, eu tenho 38 anos, né? E eu tenho um grau e meio de astigmatismo, né? Eu uso óculos basicamente para leitura. A minha dúvida é... Eu estou chegando aos 40 e dizem que nessa idade, mais ou menos, vem a necessidade de usar óculos. E eu gostaria de saber se isso é um fato, se isso é relativo, e se a tendência com o passar dos anos é aumentar esse grau. Beijo para todos, estou aqui assistindo. Maravilha, João. Aí, Cláudio. É verdade, porque a partir dos 40 anos, a musculatura ciliar fica mais dura, o cristalino se contrai menos. Olha, então, sei que estão longe dos 40, mas presta atenção, porque um dia vocês chegam lá também. E vão passar para dos 100, porque vocês só ficam dançando, beleza? Que sacanagem. Então vai precisar óculos para perto cada vez mais. O que ele está perguntando é uma realidade. Infelizmente, é algo que vai acontecer com todo mundo, quem usa óculos e quem não usa óculos. Esse negócio de vista cansada, vista cansada é de quem tem essa vista mesmo assim, ou é do oculista que não aguenta mais de falar e dar explicação? É que fica mais fácil para explicar a vista cansada. Vai explicar que é presbiopia, vai explicar que a musculatura está fraca, então fala que a vista está cansada, ao invés de afastar a leitura, você coloca um óculos em forma de adição e isso traz um conforto visual. Atenção, ô Dai, quem que está com você aqui que a galera quer saber? Então, direto pro doutor. Então, conversei com o pessoal aqui, doutor, eles querem saber se com o passar dos anos todo mundo vai pegar catarata ou existe um grupo que tem mais risco. Olha, falar para todo mundo é um exagero, mas como a expectativa de vida das pessoas está aumentando, a incidência, ou seja, o número de pessoas que vão ter catarata também vai aumentar. É uma tendência. A relação da catarata é justamente com a radiação ultravioleta, ou seja, o sol. Quem quiser evitar, uma das formas de poder trabalhar isso é usar proteção solar com óculos escuros. Tá vendo, Anny? Você que se cuida, hein? Tá vendo? Não, eu uso muito óculos de sol porque eu tenho o olho claro e tenho uma sensibilidade maior. Geralmente, quem tem olho claro tem uma sensibilidade maior. E fica com a vista mais cansada porque eu tenho 38, Fausto. Já estou com a vista cansada tem pelo menos uns 2, viu? Olha... O que você falou da pigmentação realmente é um olho mais sensível.
Não existe uma relação com a visão ficar mais fraca por conta da cor dos olhos, mas a sensibilidade é maior mesmo. Agora, o Fagundes teve outro dia que estava dizendo que, como ele ficou meio viciado nessa coisa de videogame, né? E os nossos filhos também, você sabe como é que é. Ele falou que quando ele voltou a ler, ele lê muito, ele tinha o poder de concentração acaba sendo diminuído quando você fica muito tempo no videogame. Não, na verdade, ele deve estar forçando além do que ele deveria e o grau que estava prescrito provavelmente não está correto, né? Por isso que a gente tem que fazer exame periodicamente, porque o grau muda. Não é o que você tem grau hoje que amanhã não vai alterar. É, porque às vezes o cara vai no oftalmologista, ele vai lá e fala, tudo bem, teu grau hoje está 3. E o cara vai falar, ele acha que é pro resto da vida. Não, é equívoco, né? Porque inclusive tem que voltar para ver outras coisas. Medir pressão dos olhos, olhar fundo de olho. João Guilherme, você está com problema de vista? Não. Ou a prazo? Doutor Cláudio, queria saber se a questão dos óculos que são polarizados, os óculos de sol polarizados, eles afetam mais ou menos a questão da visão ou é a mesma coisa? Não. Óculos escuros, está falando? Isso. Na verdade, eles são filtros, né? E eles ajudam no sentido de evitar que a radiação afete mais fortemente os olhos. Então, é uma coisa boa para ser utilizado. Entendi. A galera perguntando aqui, ó, tem mais um super famoso aqui, Nelson Freitas. Nelson, advogado, ator, meu sócio aqui. Fala, Nelson. Eu tô com uma sinusite terrível. E esse olho aqui, ele acabou ficando menor do que esse. Tem a ver sinusite, deixar essa área toda inflamada e o olho às vezes sem enxergar direito? A sinusite é uma inflamação. Olha aí onde ele foi. A sinusite é uma inflamação nos seios da face. E o tecido que a gente tem revestindo os seios da face se comunica com a conjuntiva. Então, a conjuntivite aparece como uma consequência. Então, é normal o que ele está apresentando. Melhorando a sinusite, o olho volta à condição normal. Atenção, Carol Amaral. Doutor, a galera quer saber, óculos de grau ou lentes de contato, o que seria melhor? Aquilo que o paciente se adaptar melhor. A gente nunca deve prescrever uma lente de contato para um paciente que não tem indicação, não tem motivação. Às vezes o paciente tem um grau muito pequeno, precisa de um óculos só como um complemento. Você prescreve uma lente de contato, todo aquele cerimonial para colocar a lente passa a ser algo cansativo. A pessoa rapidamente larga. Então você tem que usar o auxílio óptico, que pode ser a lente de contato, ou o óculos, na dependência da motivação do paciente. Doutor Cláudio Lotenberg, que pergunta tem do aí, Super Dai. Tem mais uma pergunta, doutor. Tem da rua também, mas primeiro você, então. Vamos lá. Existe alguma época do ano, né, que é mais propício para se pegar conjuntivite? Boa pergunta isso aí, hein? A tendência é que ocorra quando você tem mais gripe, porque é o mesmo vírus que pode acometer os olhos. No passado, acontecia muito no inverno, mas também acontece muito no verão. A conjuntivite é mais no inverno que no verão? E nessa pandemia, Fausto, o que mostrou é que todos os quadros infecto-contagiosos diminuíram. Quer dizer, a questão da utilização do álcool gel. Então, isso vai mudar muito o contexto do aparecimento das infecções. Olha aí, tá vendo? Atenção, olha a pergunta da galera de fora. Vamos ver, solta aí no telão. Boa tarde, Faustão. Meu nome é Luciana, eu sou de São Paulo. Fala, queria Luciana. saber se todos que sofrem de miopia podem fazer cirurgia com correção. Olha aí, Luciana perguntando aí para o doutor Cláudio Lotenberg. Olha, esse tipo de generalização é errada. Por quê? Porque quando a gente avalia um paciente, a gente não mede só o grau. A gente vê se a córnea suporta a aplicação Olha do como laser. é que é. Não é que a pessoa chega lá e fala, não, você tem 3 graus, 4 graus, vale a pena ou não vale a pena? Tem um monte de outras coisas. Sim, e mais do que isso, não é só as condições do olho, é ver também a idade da pessoa, porque às vezes você indica uma cirurgia e o paciente já tem um pouco de catarata, então você não deveria fazer miopia, você deveria operar a catarata. Às vezes o paciente está começando a ficar com a vista cansada, você opera a miopia, melhora de longe, piora para perto. Então, o diálogo do médico com o paciente é muito mais importante. Não é um menu que você vai lá e escolhe operar a miopia. Olha aí, tá vendo? Bela dica aí. Outra fera, solta aí. Direto pro doutor. Olá, Faustão. Meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber se colírio faz mal para as vistas. Olha aí. Bom, Depende do colírio também, não é isso? não, a rigor, o colírio é usado para fazer bem para os olhos, não para prejudicar. Agora, que não pode usar o colírio sem orientação. Porque o colírio que você usa para um pós-operatório de uma catarata não é o mesmo da conjuntivite. E não é o mesmo do glaucoma e não é a mesma coisa de um lubrificante.
Então, o colírio, a rigor, faz bem. Cada desde que caso é bem um caso. indicado. Então, a pessoa usando o colírio no momento errado e para coisa errada vai piorar a situação. Não, é muito comum. Você pega um paciente que operou a catarata, usou um colírio com corticoide. O filho, o sobrinho ou alguém de casa está com uma conjuntivite que usando corticoide. O corticoide, quando usado de forma imprópria no olho, leva à catarata. Então, você prejudica o paciente por usar de forma imprópria. Colírio é um nome genérico e cada um serve para uma coisa. Eu acho que o Brasil inteiro ficou muito comovido com a história da filha do Thiago, que é uma pessoa maravilhosa, e a gente manda as melhores vibrações possíveis. E o que a gente queria saber para orientar as pessoas é como é que você descobre um câncer, um tumor nos olhos, como é que funciona esse processo todo? O que ela teve foi um retinoblastoma, que é um câncer raro, né? Acontece principalmente com crianças entre 0 e 4 anos. Numa incidência pequena, é 11 para cada 1 milhão de pessoas. Mas lamentável quando acontece. A melhor forma, João, é examinar o paciente precocemente. O exame oftalmológico começa no berçário. O médico berçarista, pediatra, tem que ter noções básicas de oftalmologia. E, logicamente... E isso é comum? Tem normalmente ou não? Em geral, a formação Mesmo não na é... saúde pública, que você conhece tão bem no Brasil? É complexo. A gente sabe que, alguns casos, deixa a desejar. Mas o fato é que, em casos, os pais também conseguem perceber, lógico, aí pela forma do olhar, às vezes o reflexo no centro do olho... No João, caso do fica Thiago, foi ele esbranquiçado, mesmo que descobriu. porque ele percebeu que estava com uma alteração do brilho do olho. E ele percebeu que estava esbranquiçado. Parece uma catarata, mas não é. Então, qual que é aquilo que a gente tem que eliminar? Nunca é cedo demais para examinar uma criança por questões de natureza oftalmológica. Tem que examinar precocemente. Aí a galera perguntando aqui. Daiane, o que tem aí? Uma dúvida que eu tenho, essa é a minha dúvida mesmo, assim, quando cai um cisco, né, entra uns cílios ali no olho, e a gente pede assim, sopra para mim, tem algum perigo nisso ou não? O único perigo é que não vai sair. Não sai? Esse é o único perigo. Né? Mas, evidentemente... Aí, mito, tá vendo? Todo mundo acha que pode assoprar que sai, olha aí. Veja, quando alguma coisa entra no olho, em geral ela está encravada, não é tão simples sair. Habitualmente o que se faz é lavar o olho. Quando a gente assopra, se é uma coisa que de fato está dentro do olho, é muito incômodo. A córnea, que é a parte da frente do olho, ela é mais inervada 10 vezes que a palma da mão. Quando você encosta a palma da mão numa panela, você queima a mão. Sim. Então, imagina um pedacinho de areia dentro do olho ou mesmo um cílio. Então, a condição é lavar, se não conseguir, sem exagero, procurar um médico especialista. Olha aí, solta mais um. Direto para o doutor Cláudio Lotenberg. Oi, Faustão, aqui é a Andressa, de Ribeirão Preto. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu gostaria de saber com que idade eu preciso levar eles no oftalmologista. Boa pergunta. Andressa, de Ribeirão Preto. Olha, em geral, para tudo aquilo que eu falei antes, tem que levar o mais precoce possível. Agora, no período pré-escolar, é mais importante ainda, por quê? Porque o rendimento escolar está intimamente relacionado à capacidade de visão. Às vezes você tem um aluno que não está performando bem na escola, é porque ele não está enxergando. Então, tem que levar imediatamente, o mais breve possível. Quer dizer, nunca é cedo demais. Pelo contrário, faz quando nasce, e aí no período um pouquinho antes de entrar na escola, para avaliar quantidade de visão e se precisa de óculos. Tem gente com pergunta aí, Carol? A galera está querendo saber, em especial a dona Edna, se quem tem a diabetes em um grau muito avançado pode levar à cegueira. Muito boa pergunta, porque o diabetes tem 2 complicações no olho. Primeiro, maior frequência de catarata associada ao diabetes. E segundo lugar, que aí é mais grave, é que o diabetes pode trazer uma manifestação na retina. Chama-se retinopatia diabética. Essa pode sangrar, pode descolar a retina e pode perder a visão. Então, todo paciente que tem diabetes tem que fazer controle seriado de fundo de olho. Ani. Doutor, como que a ciência e a tecnologia estão avançando nesse sentido, nessa questão da visão? A gente tem avançado, porque a gente vê que tem avanços em várias áreas da medicina, coração, enfim. E na visão? O que a gente está andando? Olha, é muita coisa, né? O que dá para consertar, doutor? Eu quero saber. Dá para consertar quase tudo, né? Dá para trocar o olho? Ainda não. Transplante não tem de olho. Ainda não. Células-tronco, por enquanto, ainda não. Mas... Então, o olho da sua sogra vai continuar do mesmo jeito, olhando para você, do seu cunhado, não tem jeito. Na verdade, o primeiro avanço tecnológico foi o microscópio, porque o microscópio permitiu que você olhasse grande dentro do olho, com detalhes. Hoje, o que você tem caminhando é muito em cirurgia de catarata, as lentes que têm o papel não só de
voltar a enxergar, mas para te deixar sem óculos. Então, a cirurgia da catarata hoje caminha para ser uma cirurgia que a gente chama faco-refrativa. É para ficar sem grau. Tem muita doença para fundo de olho, degeneração macular, que não tinha tratamento. E hoje você tem drogas que postergam, as pessoas não ficam mais cegas. A própria cirurgia de miopia, que é algo hoje consagrado, que você corrige a visão das pessoas e elas se livram da utilização de óculos. 20 anos atrás, as pessoas iam nos consultórios para trocar de óculos. Hoje elas vão nos consultórios para se livrar dos óculos. Essa que é a verdade. Em que momento que você que está em casa também deve ter essa dúvida, será que eu preciso de óculos mesmo ou não? Eu percebi quando eu comecei a ler e a coisa começou toda a embaralhar, ali não conseguia enxergar mais e tinha dificuldade e deixava o livro de lado. E você não tinha bebido nenhum pouco de vinho, não tinha bebido nada. Pior é isso, pior é isso. Por isso. Então, quando a vista começa a embaralhar, é o primeiro sinal de que precisa ir no médico para ver... Existe um conjunto de sintomas que a gente chama de astenopia. Você começa a piscar muito, os olhos ficam vermelhos, você perde a concentração, você está com dificuldade de ler, você perde a motivação para ver um filme, para sair à noite. Alguma coisa está acontecendo errado. Esse é o momento que você tem que procurar o oftalmologista. Pode ser um problema de óculos? Pode. Aliás, na grande maioria das vezes mas pode ser uma catarata, pode ser outras coisas. Não tem que esperar o olho ficar ardendo, que nem uma picanha de restaurante. Não tem que ficar esperando piorar a situação. Não, tem que fazer a avaliação falou, de maneira sistemática. Não é uma coisa para você fazer de forma esporádica. O médico oftalmologista é um especialista. E outra coisa, adaptar lente de contato é coisa de médico. Não é para sair comprando lente de contato nas lojas esse é outro problema sério. Não tem um efeito colateral no olho. Tem que ser responsável em relação a isso. Isso é muito importante, porque senão... é teu olho, hein? São 2. João, você já ficou um mês inteiro na casa dele. Você ainda tem pergunta para o doutor Cláudio? Doutor, última pergunta, prometo. Ainda bem. Essas coisas, essas lentes coloridas que o pessoal inventa de botar a lente, tem gente que quer ter o olho azul, o olho verde, e bota essas lentes. Ela é prejudicial à visão ou não? Não, não tem prejuízo nenhum, desde que a gente saiba cuidar da lente de contato. Isso que eu falei, é uma questão médica. É saber fazer asepsia, é lavar adequadamente, é qualquer coisa, João, que você sente que tem um corpo estranho no olho, está sentindo algum incômodo, tira a lente de contato. Essa é a questão principal, porque às vezes você está insistindo com alguma coisa e está criando uma infecção. No primeiro momento não é nada, depois vira uma catástrofe. Esse é o doutor Cláudio Lotenberg abrindo os trabalhos da gente aqui de saúde, com informação, com profissionais extraordinários e trazendo a resposta curta, grossa, na linguagem do povo. Isso que é importante. E por isso que, não só por conhecê-lo profissionalmente e pessoalmente, que ele tinha que ser o cara para abrir os trabalhos aqui, né? Presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, pai do Fabião de Gustavão. Casado com a Santa Ida. Eita!